Amém, irmãos? A irmã Sara, como diz a palavra do Senhor, é a mulher virtuosa de Provérbios capítulo 31. É a mulher sábia de Provérbios capítulo 14, versículo 1, que edifica a sua casa. Não faz como as tolas, porque as tolas destroem. E eu tenho certeza que hoje você pode sair daqui ainda mais edificado, ainda mais abençoado com essa palavra do coração do Pai ao nosso coração. Amém, irmãos? Então nós vamos orar para mim passar a palavra ao pregador, sem mais delongas, chamar a irmã Soraya para fazer essa oração. Irmã Soraya, grande mulher de Deus também. Convidar a irmã Soraya aqui. A irmã Soraya tem vindo pouco à igreja, viu, irmãos? Vou dar serviço para ela, viu? É brincadeira, irmãos. Glória a Deus, a paz de Cristo. Amado Deus, querido Senhor, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Glória nós te rendemos nesta noite, Pai, porque só o Senhor é digno de honra, glória, majestade e poder. Deus, muito obrigada, Pai, porque até aqui, Senhor Deus, eu tenho sustentado. Obrigada, Senhor Jesus, pela tua presença neste lugar, pela presença do doce Espírito Santo nesta noite. Senhor Deus, foi notável, nós sentimos a tua presença, Pai, através dos louvores, e nós cremos, Pai, que o Senhor derramará ainda, Senhor Jesus Cristo, do maná dos céus, para os nossos corações, através da tua palavra, que neste momento, Senhor, o Senhor venha usar os teus filhos, para ministrar aquilo que o Senhor quer para nossos corações, Senhor Jesus, e abra nossos corações para receber a tua palavra, Senhor Deus, que nossas mentes estejam nesta noite blindadas, Senhor Deus, ligadas aos céus, para que nada venha atrapalhar o entendimento do Senhor. Deus abençoa, Pai, o João Filho e a Sara. Toma esse casal nas tuas mãos. Eu sou testemunha viva, Senhor Jesus Cristo, porque são servos íntegros diante do Senhor e diante da sociedade. Deus, continue a abençoar o teu povo. Derrama da tua graça. Que essas palavras, Senhor Deus, que será ministrada nesta noite, possa alcançar vidas, aquelas que estão em casa, desanimadas, nos seus lares, Senhor Jesus Cristo, sem esperança. Que o Espírito Santo do Senhor ministre em seus corações, ministre o teu propósito, Pai, e que nós possamos, Senhor Deus, sair daqui transbordando o azeite do Senhor, que possamos, Senhor Jesus, traga nossas memórias o que gera esperança, Pai, que nós possamos acreditar no Senhor em todo o tempo e nos tornarmos fortes como soldados valentes do Senhor Jesus Cristo nessa terra, que nós possamos olhar para o alto, Senhor Deus, que maior que nossos problemas é o Senhor Jesus Cristo, é o Deus o qual nós servimos, não é um Deus de Baal, mas é um Deus que tudo pode, porque o poder está em tuas mãos, tu és dono do milagre, tu és dono da vida, tu és dono da morte. Se o Senhor tem o poder para curar, é o Senhor tem o poder para ferir. Deus, o Senhor, Pai, é o dono de nossas vidas, e nós te glorificamos e te exaltamos por todos os benefícios que nos tem feito e pelo aquilo que ainda há de fazer em nossas vidas. Obrigada pela misericórdia do Senhor em nossas vidas, Pai. Nós te amamos em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Deus é fiel. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Graça e paz, amados, amém? Queridos, primeira vez, eu acredito, que está sendo visto aqui nessa igreja, pelo menos eu nunca vi, duas pessoas sendo marido e mulher, né, homem e mulher, ministrando ao mesmo tempo. Tive a oportunidade de ver uma vez, dois homens pregando, né, um sermão, mas marido e mulher não, nunca vi. E pela primeira vez nós vamos estar aqui fazendo uma exposição de um texto bíblico que é muito peculiar para os nossos dias, né, estamos no mês da família, e nós vamos trazer uma palavra abençoada aos casais, filhos, às famílias como um todo, né? Que Deus abençoe você, abra o seu coração para esta palavra, eu tenho certeza que Deus vai ministrar na sua vida. Amém, o Senhor irá edificar as nossas vidas nessa noite. O Espírito Santo tem muito a ministrar aos nossos corações. Por favor, abram as Bíblias de vocês no Salmo 127 e no Salmo 128. Quem pudesse se colocar de pé, em reverência à palavra do Senhor, para que possamos ler. Amém? Salmo 127.
Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá a ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não será confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será, e te irá bem. A tua mulher será como videira frutífera ao lado da tua casa, e os teus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa. Assim é abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe de Sião todos os dias da tua vida, para que vejas a prosperidade de Jerusalém e vivas para ver os filhos de teus filhos. Paz seja sobre Israel. Amém. Vamos orar? Deus amado, Pai querido, nessa noite nós celebramos ao Senhor por todas as coisas. Nós ao Senhor engrandecemos e agradecemos também por essa palavra que foi lida neste momento. Deus, em nome de Jesus, fale aos nossos corações, que não seja eu e meu esposo, mas o Senhor, não a nós, mas ao Rei da Glória, ao Senhor nessa noite. Deus, em nome de Jesus, fale aos nossos corações. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ministrando aqui com ela, vai ser quase impossível não declarar alguma coisa para ela aqui, né? Falando de... Vai ser quase impossível não dizer algo de especial para minha esposa. Glória a Deus, Deus é fiel, gente. Estou tímido, mas tudo bem. Queridos, o contexto vocês já conhecem um pouco, né? Esse texto, ele não pode ser lido individual. Para que você entenda o contexto dele, no livro de Salmos, nos Cânticos, aqui, Salmo 127 é quase que uma casadinha aqui, né? É marido e mulher. Então tem que andar junto com o Salmo 128. Unanimamente, os especialistas dizem que quem escreveu esses dois salmos foi Salomão. Então Salomão é tido como autor, apesar de a Bíblia não deixar claramente isso, mas dá para se entender que foi Salomão, filho de Davi. A se falar do contexto, né? Salomão veio de uma família bem conturbada, uma família problemática, conviveu no meio de muitos conflitos intrafamiliares. Isso aqui, querido, veio lá de trás. Davi, antes mesmo de se casar, ainda novo menino, ele, filho bastardo, já vinha sofrendo um certo preconceito no meio dos seus familiares. Isso é fato, tanto que Davi, ele tinha que cuidar das ovelhas, sendo esse um dos trabalhos mais difíceis e tido como menosprezível, um trabalho difícil, um trabalho árduo, de viver sozinho ali no meio do pasto, cuidando das ovelhas, enfrentando feras. Era um trabalho que não era qualquer um que estava disposto a enfrentar. Pois Davi, no meio de 7 irmãos, sendo filho bastardo, ele, bem diferente dos demais irmãos também na sua aparência, a Bíblia dá a descrição de que Davi tinha uns olhos muito bonitos, possivelmente claros. Davi era uma pessoa de cor parda, né, de cor, melhor dizendo, ruivo, obrigado, ruivo, avermelhada, uma cor avermelhada. Então Davi, ele sofria esse determinado preconceito por não ser filho da mesma mãe que os demais. Mediante a isso, o projeto de Davi era alcançar ali um espaço no exército de Israel. E ele foi ungido rei. Depois de uma falha de Saul, o profeta Samuel chega até Davi. E quando o profeta Samuel chega até Davi, unge a rei.
mesmo ele não sendo rei e aparentemente não tendo nenhum mérito para tal. Pois isso traz, eu acredito, uma certa revolta, inveja, ressentimento no coração dos seus irmãos. Uma vez que antes de Davi, todos os irmãos foram apresentados ao profeta. E quando apresentou o profeta, ele disse: não, não é esse não. Aí quando apresentou: não, não é esse não, pode trazer outro. E foi trazendo os mais bonitos, mais fortes, os que tinham mais perfis, assim dizendo, e foi se eliminando um a um. E ele falou assim: olha, pronto, você não tem mais filho nenhum, além dos 7. Aí ele falou: não, ainda tem um que está apacentando as ovelhas. Pois é, nós não vamos sentar nem comer enquanto não trouxer este daí. E então Davi foi ungido a rei. Interessante que ainda antes de Davi derrubar Golias, ele se aproximou do seu futuro sogro, o rei Saul. O rei Saul, de tempos em tempos, porque ele já tinha caído, já tinha pecado, e nesse pecado que ele tinha cometido, um espírito maligno vinha sobre o rei Saul, e de tempos em tempos Davi era chamado para tocar sua harpa e expulsar aquele espírito maligno. A questão aqui é o seguinte, que Davi já tinha uma proximidade, já tinha uma certa afeição. Saul gostava de Davi, falava assim, ele era encantado com Davi nesse início. O tempo passou e Davi então recebeu uma grande oportunidade, a oportunidade de levar um alimento no meio de uma afronta dos filisteus, de uma guerra que estava tendo ali. E ali Davi foi levar o alimento dos irmãos, e ele viu o gigante Golias afrontando. Bem, ele encarou o desafio. Ele falou: opa, oportunidade. Por que oportunidade? Porque o prêmio para derrubar Golias era o quê? Se transformar a família com Saul. Ou seja, quem venceu Golias vai casar com minha filha, Mical. E Davi encarou o negócio. Falou: opa, quem é esse incircunciso aí que afronta o povo de Deus vivo? Foi lá e derrubou o gigante. Resumindo, se tornou genro do rei. E ele já consagrado rei. E aí então começa uma perseguição terrível. Saul, depois de um tempo, começava a procurar Davi para matá-lo. E olha o tanto de conflitos familiares. Problema possivelmente dentro do seu lar, com seus irmãos e pais. Depois com o seu sogro tentando matar Davi. Davi agora com a promessa de assumir o trono futuro. Só que não para por aí. Foi uma cascata de problemas. A pergunta é: quem aqui não tem problemas familiares? Né? Muitos. Então, Davi, ele cheio de problemas, ali, agora, depois de casado, ele adultera, né, com Batseba, e ali vem uma palavra para ele que a espada do Senhor estaria no meio da sua casa. A partir dali vira uma verdadeira confusão. Um filho de Davi cometeu incesto, tendo relação com a sua irmã, uma das suas. A Bíblia só fala o nome dela porque mulher normalmente não era citado nos textos bíblicos. A Bíblia fala por causa deste fato. Nós vamos ver ali agora filhos de Davi perseguindo Davi. Nós vamos ver Davi envolvido em uma trama em que não só adulterou, mas ele pegou Urias, o esposo até então de Batseba, e ele manda para frente de batalha. E ali ele é tido como, né, um assassino. Então, há essas especulações no reinado de Davi. Era um camarada de mãos cheias de sangue. Muito conflito, muita confusão. Se a gente fosse falar aqui as confusões da família de Davi, a gente não ia parar. Né? Os filhos querendo tomar o lugar. Resumindo, Salomão vem desse contexto. Davi tinha mulheres e concubinas. Salomão, que não é menino, cresceu vendo o pai fazendo tudo isso. 700 filhas de reis, mulheres de sangue real, 700
princesas e 300 concubinas. 1000 mulheres. Aqui existe uma grande lição para a gente. Antes de minha varoa começar a falar ali, uma grande lição aqui para a gente. Quem tem mais de uma não tem ninguém. Não tem nenhuma. Entendeu? João, mas como é que os patriarcas, como é que esse povo podia? Fora do princípio de Deus. A gente tem que entender que existia todo um padrão cultural, né, social, mas era fora dos princípios de Deus. Percebamos aqui. Deus fala assim lá em Gênesis: portanto, o homem deixa seu pai e mãe e unir-se-á a sua, não é as suas mulheres, senão Deus falava unir-se-á as suas mulheres. Aqui fala a sua mulher. O nome disso chama monossômico. Aqui é uma monossomia. O que é isso? Mono vem de uma, soma vem de carne, uma só carne. Unir a sua mulher. João, você tem uma outra prova disso? Êxodo, capítulo 20, os 10 mandamentos lá no finalzinho. Está dizendo assim, olha, não cobiçará a mulher do teu próximo, senão, se Deus estivesse de acordo com a poligamia, entendeu? Deus falaria assim, não cobiçará as mulheres do seu próximo, mas o texto dos 10 mandamentos está no singular do original, então não tem o que discutir. Essa é a vontade de Deus, que o homem seja marido de uma só mulher, e que gerencie bem o seu lar, a sua casa. Deus nunca foi a favor. Promiscuidade, Deus nunca foi a favor. E aí agora, essa breve introdução, para que a gente pudesse fazer aqui agora, uma exposição desse texto que acabamos de ler. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz, nos mostra, quando Jesus diz que o homem que edificou a sua casa sobre a rocha, vieram os ventos, as tempestades, e essa casa, ela não caiu. Esse versículo 1 dos Salmos 127, ele fala basicamente da estrutura de uma família edificada sobre a rocha. Aqui fala de casa, sim. Também construir uma casa, se nós colocarmos a cidade para ser vigiada, se nós realizarmos projetos, tudo isso sem o auxílio do nosso Deus, não vai dar certo. Nós dependemos do Senhor para a estrutura familiar, para que a nossa família vá bem, para que os nossos projetos, para que os nossos filhos sejam conduzidos segundo os propósitos de Deus, nós temos que estar enraizados nessa rocha. Nós temos que estar enraizados nessa rocha, na pedra de esquina que é Jesus Cristo. A palavra do Senhor nos diz que muitos rejeitaram essa pedra de esquina. Mas nós, como servos do Senhor, nós não devemos rejeitar. A nossa casa espiritual, nós, e a nossa casa como família, precisa sim da estrutura de um poderio tão grande que é o nosso Deus. O Espírito Santo me faz lembrar que naquele tempo, quando os israelitas iam à luta, ou quando eles iam a Jerusalém para adorar ao Senhor, eles não temiam quando tinha a resposta do Senhor, porque a confiança deles estava em Deus. A nossa confiança tem que estar no Senhor. A nossa casa tem que estar estruturada nessa rocha, nesse alicerce, nessa pedra de esquina que é o Senhor. Podem vir os ventos, podem vir as tempestades, nós não vamos cair. Nós estamos passando por um momento muito difícil. É tempo de nós erguermos o altar ao Senhor em nossa casa. Deus está nos dando oportunidade de adorarmos a Ele verdadeiramente com os nossos filhos, com a nossa família, distribuir e devolver ao Senhor a adoração que Ele merece. Para estarmos diferente do tempo em que Davi viveu, da forma como Davi viveu com a sua família, nós temos que estar enraizados
nele, com auxílio do nosso Senhor, na pedra de esquina totalmente, enraizada nele. Como diz Mateus 7, no versículo 21, pode vir os ventos, como o homem que ergueu a sua casa sobre a rocha, e ela não caiu. Isso me faz lembrar dos carvalhos e dos bambus, já falei isso várias vezes, que tem raízes profundas. Os ventos balançam os bambus de um lado para o outro, mas eles apenas se curvam para a direita ou para a esquerda, mas eles não caem. Mas a nossa família tem que estar estabelecida nessa rocha, nessa pedra de esquina, totalmente, encaminhando os nossos filhos, ensinando os nossos filhos, orientando que a nossa casa, a nossa família precisa ser estabelecida totalmente nele. Aleluia. O texto aqui é bem claro no capítulo 127, versículo 1. O Senhor edifica a casa, e essa casa, o autor, ele tenta retratar a família. Apesar de você ver nesse mesmo versículo a palavra cidade, pois ele fala assim, olha, se o Senhor não edificar a sua casa, em vão trabalha os que edificam, e se o Senhor não guardar a cidade, então logo entendemos que ele está falando de casa de parede, casa real, mas não, existe um elo, uma ponte no contexto, e alguns versículos abaixo, que nós vamos falar neste instante, você vai ver que o texto fala de filhos, e no texto subsequente fala de família, logo traz uma conotação de que casa aqui se trata de fato de família. E se você não edificar a sua família, ou seja, se você não colocar a sua família sobre essa rocha, que é o Senhor Jesus, você está fazendo tudo em vão. Não adianta nada. Vou pagar a melhor escola, é em vão. Não adianta nada. Eu vou agora botar meu filho, meu adolescente com um psicólogo, será em vão. Você precisa entender que se Deus não guardar a sua casa, as demais coisas será tudo em vão. Entendeu aqui? João, então você está querendo dizer que não pode colocar na melhor escola, ou então que não pode... Não, nada disso. Pode colocar em psicólogo, médico, o que for. Mas Jesus tem que ser a primazia. O vento vem e sopra. A tempestade vem e derrama chuva sobre a casa. Vem o rio, passa sobre a casa, mas se aquela casa estiver edificada na rocha, no Senhor, nessa base sólida, se a edificação for Jesus Cristo, meu irmão, sua casa vai bem. Glória a Deus. Glória a Deus. Tudo será em vão se o Senhor não estiver nos conduzindo. Salmo 127, versículo 3, fala que os filhos são herança do Senhor, e que o fruto do ventre é seu galardão. Herança, quando isso nos faz lembrar de que a palavra herança traz uma ideia de que é passado por alguém, né? De que é passado por um pai que já morreu para o seu filho, e que ele tem a total liberdade de administrar essa herança. Ele tem total cuidado para levar isso adiante com zelo. Os nossos filhos são herança do Senhor. Os nossos filhos são um presente que Deus deixou para nós pais. E nós temos que ter o cuidado de conduzir os nossos filhos conforme o propósito por Deus estabelecido. Mas como é que eu posso enxergar isso? Na palavra de Deus. A palavra do Senhor nos diz no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, se eu não me engano, versículo 7, eu posso estar enganada, diz que nós temos que ensinar a palavra aos nossos filhos sentado à cama, caminhando, conversando. Isso foi uma ordem dada por Deus para o povo em Israel, e que nós devemos fazer, conduzir os nossos filhos na palavra do Senhor. Os filhos são a nossa maior riqueza, são a nossa maior alegria. A palavra do Senhor nos diz que Deus alegrou o coração de Sara e de Abraão quando Deus permitiu que eles fossem pais.
concedendo a eles Isaac, já velhos, eles já eram velhos, então trouxe alegria para Abraão e para Isaac e para Sara, perdão. Também a palavra do Senhor nos lembra que Ana, com todo aquele sofrimento, com muito tempo pedindo e sofrendo e passando por humilhações, Deus se lembrou de Ana e concedeu um filho a ela. A palavra do Senhor nos fala sobre felicidade. Os nossos filhos são presente do Senhor. Também a palavra do Senhor nos lembra de Jó. Quando Jó perdeu seus 10 filhos e quando ele foi totalmente curado, foi restituído de todos os seus bens, Deus também restituiu os seus filhos. Amados do Senhor, os nossos filhos precisam ser conduzidos conforme o propósito de Deus estabelecido nesses dias tão difíceis, nessa sociedade tão corrompida. Nós temos que nos voltar para a rocha, que é o Senhor, para a palavra, porque o mesmo que é rocha é palavra. Ele é o verbo que esteve entre nós, entre aquele povo que está conosco por meio da palavra de Deus. Ele é a palavra. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A palavra do Senhor precisa estar sobre a sua casa, sobre a vida dos seus filhos. Clamem, orem, ensinem, exortem, corrigem quanto há tempo, para que nós possamos nos lembrar de tudo que Davi viveu e para que a nossa casa, totalmente levantada e estruturada por Deus na rocha, segundo a palavra. Mas isso é difícil. Está difícil, os dias são maus, sim. Os coleguinhas são difíceis, sim. Os ensinamentos que vêm de fora são, sim. Ensina o seu filho no caminho em que deve andar, porque quando ele crescer, não se desviará dele. Os nossos filhos são a nossa alegria. Amém. Queridos, impressionante que um filho, para herdar uma herança, com base ainda nesse texto, ele não precisa ser bom. Se ele for bom, ele recebe a herança. Mas se o filho for mau, do mesmo jeito ele receberá a herança. Para ter direito à herança, não precisa trabalhar, não precisa se esforçar, suar, batalhar, não. A herança simplesmente virá por alguém que já trabalhou por você. A herança não é por merecimento, ou seja, Deus lhe deu a sua família, os seus filhos, não porque você merece, não porque você é bom, não, herança é isso, é algo que Deus lhe dá como um galardão, que Deus lhe dá como uma bênção. Deus te dá porque Ele quis te dar. É como se Deus estivesse olhando nos seus olhos e pegando o seu filho e dizendo assim: olha, eu te dou, toma, é sua, mas cuida, é minha. Deu para entender? Vou repetir. Deus pega o filho que você tem, dá na sua mão, coloca lá no seu ventre e fala assim: toma, é sua, mas cuida, é minha. É isso que um pai faz com a herança. Se você não teve a responsabilidade de constituir a sua riqueza, a sua herança, no mínimo, você tem que ter a autoridade de administrá-la bem e fazer progredir. Lembra do texto que a palavra de Deus do Senhor Jesus Cristo conta ali o dinheiro para se multiplicar? Ou seja, vamos lá, gente? Deu branco, os talentos. Os talentos era isso. Eu coloco em sua mão e você multiplica. Eu coloco em sua mão e você multiplica. E é mais ou menos isso que eu estou tentando trazer. Quando Deus te dá um filho, Deus te dá com responsabilidade. Amém? Versículo 4. Como flecha na mão do valente. Como flecha na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. O texto aqui, esse valente, está se referenciando a um guerreiro. E esse, de fato, é o papel de um sacerdote, é o papel de uma mãe, é o papel de um pai, assumir a postura do guerreiro, de ser o batalhador. Você tem que guerrear por eles, se esforçar. Interessante que
nessa lei da semeadura, meu irmão, em você ser esse guerreiro aqui. Quando o seu filho é pequeno e depende de você, ele chora para você. Mas a roda gigante vai girar. E logo depois você chorará e dependerá dele. É assim que tem que ser. Você tem que ser guerreiro enquanto o faz um guerreiro. Você tem que batalhar enquanto o faz pronto para as batalhas. Você deve preparar os teus filhos com afinco, como um guerreiro faz. E o texto no versículo 4 fala assim: como flechas nas mãos deste guerreiro. E você sabe o que um guerreiro faz com flecha? Primeiro ponto. Que o melhor guerreiro de um exército, sabe quem era? Era quem tinha arma a longo alcance. Hoje em dia eles usam metranca, pistola, tiro e aí bomba, sei lá, e o tanto de coisa. Tudo a longo, hoje em dia até GPS, a longa distância. E quem eram os guerreiros que era perito, especialista a longa distância? Nessa época aqui, os flecheiros. Não era qualquer guerreiro. Tinha que ser bom no que faz. Pai tem que ser pai, mãe tem que ser mãe, assumir a postura, a posição. E era importante frisar, que um guerreiro não desperdiçava as suas flechas. Só tirava com objetivo. Ele acionava, soltava a flecha com especificidade, ou seja, com um objetivo claro, sabendo qual era o alvo. Flecha não podia ser desperdiçada. Você não terá um filho como o que você tem, você pode ter outros. Mas esses que você possui, não podem ser desperdiçados. Deu para entender? Flecha na mão do guerreiro. Como é que é uma flecha na mão do guerreiro? Bem manipulada. Se você não ensinar o menino no caminho que anda, ele vai se desviar. Se você não orientar o seu filho a andar nos preceitos do Senhor, ele vai se desviar, vai se prevaricar, orientando o menino por caminhos errados. O zelo que você tem que ter com a menina é o mesmo que você tem que ter com o menino. Tem que usar de igualdade, sabedoria no lar. Ah, eu tenho uma menina, não namora com ninguém. Eu tenho um menino, pode namorar com todas. Entendeu? Quem tiver suas ovelhinhas, pode amarrar, que meu bode está solto. É assim ou não? Não. Depois o filho se perde, não sabe. A orientação, o padrão é o mesmo. Você tem que programar o seu filho de uma forma espetacular. Os judeus tinham como preceito de inculcar a palavra de Deus na mente. E é literalmente isso. Inculcar na cabeça da criança, ensinar o caminho, ensinar a palavra, é orientar, porque ele é uma flecha na mão de quem sabe o que está fazendo, ele é uma flecha na mão de um servo de Deus vivo, ele é uma flecha na mão de um fiel, ele é uma flecha na sua mão, na minha mão, e nós temos que direcioná-los no caminho do Senhor. Não desperdice a flecha, a oportunidade. Cada situação deve ser um ensinamento. Não perca as oportunidades. Minha filha tem uma cicatrizinha no braço que até hoje ela sabe. Eu falo: filha, que marca é essa? Ela olha para a marca e fala assim: é a marca da desobediência. Eu falo: ainda bem. Ainda bem que você sabe. Porque no dia eu falei: não vai. Ela foi, cortou o bracinho na cerca, chorou e ficou a marquinha, a cicatriz. A cicatriz é uma oportunidade. Você entendeu? E de tempos em tempos eu lembro. Que marquinha é essa? É a marca da desobediência. Isso aí. O texto seguinte nos fala: bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Bem-aventurado, vou repetir, bem-sucedido, feliz o homem que enche, ou seja, deles quem? Dessas flechas, dos seus filhos da mocidade, como flecha, enche o quê? A sua aljava. E onde é que eles andavam com a aljava? Eles colocavam nas suas costas. Fala comigo aí, você pode repetir, fala assim: a aljava era carregada nas costas.
Quer que seu filho seja bem sucedido? Vai arrochar, mas aguenta o peso. Você tem que carregar nas costas. O sacerdote, o guerreiro, ele tem que carregar a família no peito, nas costas. Carrega aqui nas costas, que é a mesma coisa que carregar no coração, na alma, é no vigor. É você estar em cima, é marcar, é marcação cerrada. Não será fácil criar filho. Quem diz que vai ser fácil? Como também não é fácil administrar uma grande empresa. Ei, por que eu estou falando isso? Porque eu estou falando da herança. Não é fácil administrar uma grande fortuna. E também não será fácil administrar aquilo que é de Deus, o seu lar, a sua casa. Ele colocava as suas flechas na aljava, e feliz ele se encher aquela aljava. Tem gente que tem filho e fica desesperado. E agora, o que eu faço? O que eu faço? E agora o que eu faço? O que eu faço? Vou ter um filho. Outros ficam morrendo de vontade, mas tem outros que têm, desanima, desmorona. A mulher entra em depressão, pós-parto, e etc. E aí vai. Rejeição e tudo mais. Apesar de ser um fator psicológico. Mas a questão aqui é que devemos ter o entendimento de que nós devemos tratar os nossos filhos como flecha, direção ao alvo. E qual é o alvo, João? O alvo principal é Jesus. É Jesus, meu irmão. Mira o seu filho na direção de Jesus. Pega o menino e solta. Olha, existe um ditado aí que a gente fala que cria os filhos para o mundo. Eu vou corrigir essa frase. Pai nenhum cria o filho para o mundo. Pelo menos os servos do Senhor não pode. A gente cria o filho para a vida. A gente cria os nossos filhos para a vida. A gente solta como uma flecha. Você cuida, vai chegar um momento que aquela flecha vai ser usada e você precisa soltar. E quando essa flecha for solta, ela vai ter a direção correta. Você vai poder confiar, descansar, saber que o seu filho está andando em bons caminhos, com boas amizades, com bons ensinamentos, boa educação que foi dada de berço. Será que vai ter objetivo, clareza nas coisas? Ou será que o seu filho vai se perder? Está aqui. Próximo texto. Não, só a parte B desse mesmo versículo diz assim: não serão envergonhados quando falarem com os seus inimigos à porta. Chegou o inimigo lá, na sua porta. Você já meio tronchinho, velho, não está aguentando nada. Vou te quebrar na ripa agora. Você que está aprontando comigo. Aí já chega o primeiro. O que está acontecendo aí, pai? Aí o cara já começa. Daqui a pouco chega o segundo lado. O que foi, pai? O que está acontecendo aí? Entendeu aí? Uma filha que foi bem direcionada. A mesma coisa. Ok, lembrei do meu sogro. Ele tem uma filha que é advogada. Quando qualquer situação, já sabe logo, vixe, ele tem uma filha que é advogada. Deixa o homem quieto. Ai, ai. 28. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos teus caminhos. Temer só não é suficiente, precisamos temer e andar na presença dEle. Precisamos temer e confiar no Senhor, fazendo aquilo que Ele quer que façamos. E neste contexto, bem-aventurado o que anda nos caminhos do Senhor e teme ao Senhor. Meu amigo, olha o que o texto diz. Comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz serás e tudo te irá bem. Quer ser bem sucedido? A responsabilidade da liderança do sacerdócio tem que ser do homem. Ele tem que assumir. Ele tem que chamar isso para si. Ah, João, mas eu não sou um bom líder. Minha mulher, ela lidera melhor que eu. Começa a desenvolver.
Começa a achar espaço com ela. Se ela for essa mulher aqui, o negócio vai dar certinho, não se preocupa não. Vai ter briga não. Começa a desenvolver, porque liderança é uma coisa que se desenvolve, é uma coisa que aprende. E você pode aprender a liderar. Entendeu? Entendeu o mistério? Entendeu aqui o mistério? O filho é uma bênção. A esposa também é outra bênção. Mas o homem, ele não pode perder o senso de responsabilidade de um lar. Quer ser bem-sucedido, anda no caminho do Senhor. Tema o Senhor teu Deus. Trabalhe, se esforce, porque você vai ser feliz. Confie no Senhor, Deus vai honrar o seu trabalho. Deus vai honrar o trabalho das suas mãos. Ele lhe capacitou para isso. Mas descanse no Senhor. Acredita nele, confia nele. E Deus vai sustentar a sua casa, desde que você entenda o seu papel. Entendeu aqui o mistério? A casa bem estruturada, a família bem estruturada, que está alicerçada no Senhor. A mulher como videira, a roda da sua mesa. Algumas traduções dizem a mesa, outras dizem aos lados da tua casa. Seus filhos como plantas de oliveira, a roda da tua mesa. E isso me faz lembrar, o Espírito Santo me fez lembrar agora de uma vinha muito importante, que está no livro de Reis, não lembro qual, é a vinha de Nabote. O rei, ele desejou ter aquela vinha. E a esposa do rei Jezabel também quis ter aquela vinha, porque era muito preciosa. Nabote disse, eu não dou, não abro mão, eu não negocio, eu não vou fazer isso. E a palavra do Senhor nos diz que Jesus, com seu primeiro milagre, ele transformou a água em vinho. E ali estava acontecendo um casamento. Jesus é a solução para todos os problemas da família. Tem dificuldade, está passando por situações difíceis, Jesus é a solução. Jesus, ele realizou o milagre naquela noite, naquele lugar. Será que o Senhor não realizaria o milagre em nossa casa? Será que o Senhor não iria trazer estrutura, não iria levantar a nossa casa para nos fornecer aquilo que realmente necessita? Nós, como videiras, nós somos como a mulher de Provérbios, do capítulo 31 diz... A mulher sábia que edifica a sua casa, e não como a tola que destrói com as suas próprias mãos, ou então, como aquela mulher rixosa, né, que a palavra do Senhor nos diz, que é como a goteira que cai em cima da cabeça sem parar. A pessoa se cansa, quem consegue ficar? Ninguém. A mulher rixosa é dessa forma. Então nós precisamos ser como mulheres prudentes para edificar a nossa casa sobre a rocha. Estamos alicerçados no Senhor. E assim o Senhor irá trabalhar, o Senhor irá cumprir o seu propósito estabelecido, mas depende de nós. Como essa mulher, frutífera, pronta para prosperar. Não estou de prosperidade financeira, eu estou dizendo de prosperidade espiritual, eu estou dizendo de saúde espiritual. Quantos lares estão escassos de saúde espiritual? Quantas pessoas estão sedentas da palavra de Deus? E nós, como mães sábias, que edificam o nosso lar, nós temos que levantá-lo. Está difícil, está quebrado, está dilacerado, Jesus é a solução para tudo, amém? Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede ao de rubis. Amém. Aleluia, Jesus. A palavra de Deus assim, é para o homem isso.
a sua mulher será como uma videira frutífera. Não está falando de qualquer videira, não. É uma videira especial, frutífera, que dá os seus frutos. Ei, querido, a videira frutífera é um paralelo com esse texto, e fazendo ainda um outro, trazendo paralelo com o texto lá que fora dito da vinha de Nabote. A vinha de Nabote é o seguinte: preciosíssima. O rei falou, eu quero comprar. Não tinha dinheiro para falar que comprava. A rainha falou, eu quero a vinha. Não tinha nada, ele não dava, não vendia, não trocava, não negociava. Ei, a minha preciosidade era como se Nabote criasse a sua mulher, como se fosse sua esposa. Falasse, aqui eu não vendo, aqui eu não dou. 1 Reis 21. Então, a questão aqui é o seguinte. Havia uma preciosidade tão grande, que o vinho vem da videira, e o vinho é um símbolo de alegria. Ele não vendia a sua alegria, a alegria de Nabote era aquela vinha. Ele não negociava aquela alegria. A mulher dentro de uma casa, ela é a alegria do lar. Ela organiza a sua casa, ela traz vida para o seu lar, é ela que ajeita. Queridos, note bem o que eu vou dizer. Se entre o marido e a mulher, o homem vem a faltar primeiro, os filhos vão manter sempre juntinhos, sempre reunidos, porque a mulher tem a manha, ela tem um macete de manter. Ali a Bíblia fala que é como uma vinha em volta de seu lar, em volta da sua casa, aos lados da sua casa. Ela sabe acolher a família. Mas se a mulher faltar, possivelmente, por via de regra, a família se espalha. Está entendendo aqui? A mulher, ela é a alegria de um lar. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede aos de rubis. Tesouro maior. Querido, menina, menino, preste atenção. Esse texto que ela disse, Jesus chegou em uma festa de casamento, e quando ali faltou algum problema tinha naquele casamento, ou a população foi muito grande, ou o dinheiro estava pouco vinho, o vinho acabou antes do tempo. Jesus, conversando com Maria, Maria fala assim para os outros, olha, tudo que ele te pedir, você vai e faz. Antes de Jesus, eu tinha dito assim, o que tenho eu contigo, mulher? E o fato de Jesus olhar para Maria e dizer, o que eu tenho contigo, mulher, não é um desrespeito. Porque na cultura judaica, chamar a mulher de mulher é como chamar a sua mãe hoje de senhora. É o mesmo nível. Era uma honra. Essa palavra quando chamava mulher. Lembra lá na cruz, na crucificação, ele falou a mesma coisa. Mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Falou com Pedro. Então eu quero dizer para vocês aqui, é da vinha, é da videira que vem o bom vinho. E o vinho é um símbolo de alegria. E o texto ainda complementa, para a gente, daqui a pouco a gente conclui, complementa. Olha bem, e os teus filhos, além de você ter essa mulher, cacho de uva, os teus filhos serão como a oliveira, e os teus filhos serão como plantas de oliveira, à roda da sua mesa. O que você pode dizer, João? Interessante, né? Esse texto aqui é para o homem, viu? A mulher é uma videira e os filhos é oliveira. Não falou nada do homem. Só falou assim, os teus filhos, a sua mulher vai ser assim, desde que você ande nos caminhos do Senhor e tema o Senhor. Quer ter uma mulher abençoada? Comece você, sacerdote. Quer ter filhos abençoados? Lidere o seu lar, sacerdote.
Os teus filhos serão como rebentos de oliveira. O que é oliveira? As oliveiras, só para a gente fazer aqui um breve resumo, isso aqui é muito importante. Até hoje, lá no Getsemane, em Israel, lá em Jerusalém, existe árvore da época de Jesus, comprovadamente. Longevidade. Se você andar nos caminhos do Senhor, temer ao Senhor, trabalhar honestamente, ter a mulher virtuosa dentro do seu lar, os seus filhos vão ter vida longa, longevidade. Olha que bênção. Longevidade. Esse é o curso natural. Claro que pode exercer, pode acontecer as suas exceções, por um propósito maior. Mas o curso natural é esse. E aqui, o que a oliveira faz? A oliveira também produz o azeite. Azeite é uma simbologia de fartura. O azeite é uma simbologia de bênção. Simboliza a cura. Era das oliveiras que se fazia o sabão, limpeza, purificação. É das oliveiras, é das azeitonas que se fazia o combustível e acendiam as luzes na antiguidade. Filho é luz de Deus no nosso lar, é bênção. Você tem que valorizar mais a herança de Deus, você tem que valorizar mais os filhos que Ele te deu, você tem que amar mais o teu filho, com sinceridade, honestidade, aplicadamente, dedicadamente para isso. É dedicação, querido. Oliveiras. Se a gente fosse falar aqui, falava, é da oliveira. Impressionante, se a gente fosse falar aqui, a gente falava a noite toda, né? É da oliveira que faz o bom azeite, o óleo. Jesus, Ele diz que Ele é a videira também, lá em João 15. O azeite é um símbolo do Espírito Santo. Só tem coisa boa. Cola com sua casa, cola com sua família, seja um só. Família unida jamais será vencida. É forte. Mas eu estou falando, é forte mesmo. Lembra dos fortão que chegou do lado do outro? Família unida jamais será vencida. Família, eita glória, é assim, meu irmão. Deus te deu uma família, seja o laço de afeição. A família é o cenário do perdão, a família é a base, é a coluna dorsal da sociedade, é a célula máter, a célula mãe. É a família que te traz a alegria, a base. É a família que te dá o desejo de vencer. É o palco do amor. É a família que te faz a vontade de vencer. O texto ainda complementa. Versículo 5, 4. Assim, outra coisa, antes de entrar para o próximo. Os filhos estarão onde? Em volta da mesa. Tem muita família aí que acabou o costume de almoçar na mesa, de tomar café na mesa. Mesa é uma simbologia de aliança. É um símbolo de comunhão. Se você, cada um botou o prato, vai para um lado, vai para o outro, ninguém vê a cara de ninguém. Mas quando é obrigado a sentar na mesa, um está com a cara fechada para o outro, teve um desentendimento, ali não tem para onde correr. É tete a tete, tem que olhar no olho. Você está entendendo por que é importante a mesa? É reunião. Ali é um lugar de alegria, de diálogo, de se encontrar, falar o que aconteceu no dia, de um dar risada, ver o olhar no olho do filho, se está bem, se não está. Se o filho puxou um baseado, é na mesa que você percebe. Você está entendendo aqui? A menina está diferente, está sendo abusada, é na mesa que você percebe. Está triste, é na mesa. Está alegre, é na mesa. Comece a organizar o seu lar. Comece a criar esse princípio de comer na mesa.
Os seus filhos em volta da mesa, tudo que uma família quer. Tudo de bom. E para encerrar, versículo 5. O Senhor te abençoe de Sião todos os dias da sua vida, para que veja a prosperidade de Jerusalém, e vivas para ver os filhos dos teus filhos. Paz seja sobre Israel. Prosperidade de Jerusalém. O que é isso? Família na presença de Deus, ela tem que ser próspera, obrigatoriamente. João não acredita que você está dizendo isso. Obrigatoriamente a família que serve Jesus tem que ser próspera. Entendeu? E prosperidade aqui é exatamente, mais uma vez falando, não é dinheiro, alegria abundante. Prosperidade na alegria, prosperidade é alegria, prosperidade é perdão, prosperidade é comunhão, prosperidade é satisfação, prosperidade é gratidão, prosperidade é amor. Que tanto de prosperidade dentro de um lar, de uma casa. Eu te amo para lá, eu te amo para cá, filho beija pai, pai beija filho, e vira um verdadeiro amor dentro do lar. E lá no nosso lar a gente tem uma regra. Se eu perguntar para esse menino aqui, ela vai responder. Qual é a primeira regra? Qual é a primeira regra dentro do nosso lar? É paz. Nosso lar é um lar de paz. Que prosperidade maior do que essa? Conviver em paz. Se um alterar a voz, já sabe logo. Não aceito confusão. É lugar de paz, de bênção. Estou encerrando. Só para falar para você. Para concluir aqui, dizendo: você será bem-aventurado quando andar no caminho do Senhor, crendo nele, tendo uma esposa virtuosa, filhos abençoados, trabalho honesto, e agora o quê?